Não tá fácil aqui hoje, hein? Várias dicas simples e práticas para a tosse. Olá, seus lindos e suas lindas! Hoje vamos falar sobre a tosse. Dicas da avó, dicas caseiras para você fazer aí com seu filho, com a sua filha que tá com aquela tosse, tá com uma virose e você já não sabe mais o que fazer com essa tosse. Glória a Deus. Nesse dia de hoje, eu me sinto bem assim conversando com vocês. Eu entendi a referência. Hoje eu me sinto um pouco bruxinha, porque hoje a gente vai falar sobre dicas bem práticas, né? Dicas caseiras, então a gente fala que tem um pouco de magia também no ar. Nesse período de muitas queimadas, de tempo seco e também de algumas viroses, muitas crianças respondem com a tosse. Por isso que a gente decidiu dedicar o capítulo de hoje a esse tema. Adoro! Vamos começar com dicas bem práticas, são 5 dicas. A primeira dica é principalmente dedicada aos casos em que tem aquela tosse seca, que muitas vezes a gente fala até como se fosse uma tosse alérgica, né? Para esses casos a gente pode usar uma coisa bem simples, que é a cebola. Então é só cortar a cebola, você pode cortar em pedacinhos, em 4 partes, por exemplo, e colocar no quarto da criança no período da noite, que aí vai fazer o efeito de diminuir essa tosse seca. A segunda dica é o velho e bom mel com limão, principalmente nos casos em que a gente tem uma tosse bem produtiva, uma tosse secretiva, né? Que a criança tosse, você vê que tem aquele barulho de secreção junto. Então é só pegar uma colher de chá de mel e pingar algumas gotinhas de limão e dar para a criança várias vezes ao longo do dia. A terceira dica é uma variante dessa, que é o leite quente com mel. Então, para as crianças que gostam de tomar uma xícara de leite quente antes de dormir, a gente pode colocar uma xícara de leite morninho com uma colher de sopa rasa de mel, misturar e dar para a criança, que também vai fazer o efeito expectorante. Sempre lembrando que a gente não dá mel para as crianças com menos de 1 ano, tá certo? A quarta dica é relacionada à hidratação. Então, para que o corpo se recupere de uma forma mais rápida, para que você tenha uma resposta mais rápida, é muito importante beber muita água, beber muito líquido. E isso não é só para o caso de tosse, isso é para a maioria das doenças de uma forma geral. A quinta dica é também para os casos de tosse secretiva, que a gente vai utilizar o tomilho. Então, tem 2 formas básicas de utilizar o tomilho. Uma delas é fazer o chá do tomilho. Então, vai pegar a plantinha, né? Vai mais ou menos 200 gramas para 1 litro de água. Vai dissolver isso na panela, como se você fosse fazer um chá. Reserva isso, deixa esfriar, depois você vai filtrar. E o líquido que foi proeminente disso, você vai molhar uma toalhinha com esse chá, com o resultado do chá que você fez. E daí você vai primeiro pegar uma toalhinha seca, colocar aqui no tórax da criança, e depois vai pegar uma toalhinha que vai estar embebida nesse chá que você fez e coloca em cima da toalhinha que estava seca. Então isso vai fazer como se fosse também um processo mais local para a tosse, né? Um efeito mais local. E nisso você pode deixar mais ou menos 20 minutos. Com as crianças pequenas é mais difícil de se fazer isso, que ela vai ficar quietinha, então a gente sempre fala para fazer isso mais perto da hora da criança dormir. E uma outra forma de também utilizar o tomilho é utilizar o óleo essencial de tomilho. E aí você vai misturar com um pouquinho da fragrância de óleo de coco, né, com o líquido óleo de coco, que vai ser o carreador. Então você coloca mais ou menos umas 2 gotinhas de óleo essencial e vai fazer uma massagem no tórax da criança e nas coxinhas também. Vale lembrar que a gente não utiliza óleos essenciais, com algumas exceções, para crianças em menos de 3 meses. Então, óleos essenciais de forma geral, para utilizar em criancinhas pequenininhas, menos de 3 meses, tem que sempre fazer acompanhamento com o seu pediatra ou com o aromaterapeuta. Agora, se a criança estiver apresentando queda do estado geral, então a criança que está prostrada, está caidinha, uma criança está fazendo febre por mais de 3 dias, ou uma criança que está com uma tosse persistente, já passou mais de 1 semana, mais de 10 dias e a tosse não tem melhora nenhuma, lembre-se que você tem que procurar um atendimento especializado, tem que procurar o seu pediatra. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempinho de vocês. Deixa aqui seu comentário, me fala o que vocês acharam desse novo formato de vídeo também um pouquinho mais prático. Boa semana!